Olá, vamos conversar sobre uma transformação que está acontecendo agora, bem debaixo dos nossos narizes, a do líder financeiro. Não se trata mais só de números, planilhas e relatórios, sabe? Hoje a gente vai mergulhar em como temas gigantes como ESG e a reforma tributária estão redesenhando completamente essa função. E para guiar nosso papo, vamos usar uma análise super interessante da newsletter da Controller e Oráculos sobre o CFO do futuro. E olha só, a análise já começa com essa frase que é um verdadeiro soco na mesa. A era do CFO focado apenas em planilhas acabou. Isso aqui não é só uma frase de efeito, não. É o reconhecimento de uma mudança profunda. E a gente vai entender direitinho por quê agora. Então, por que essa era está chegando ao fim? É simples. O CFO tradicional, aquele focado em olhar para trás, em reportar o que já aconteceu, simplesmente não consegue mais dar conta da velocidade e da complexidade do mundo de hoje. Ser só um guardião dos livros, um auditor dos números, já não é mais suficiente. Mas o que está empurrando essa transformação com tanta força? Não é uma coisa só. É uma combinação de fatores bem poderosos que estão remodelando o cenário dos negócios de um jeito que não tem mais volta. A análise aponta para três grandes vetores. Primeiro, a gente tem a revolução dos dados. O desafio deixou de ser coletar informação e passou a ser extrair inteligência de verdade dali. Segundo, a complexidade do ambiente que está cada vez maior, com muita volatilidade e um monte de regulação nova. E por último, mas não menos importante, a pressão dos stakeholders, investidores, clientes, a sociedade, todo mundo querendo mais do que só números. Eles querem uma narrativa estratégica que faça sentido. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto da revolução dos dados, a McKinsey traz um número impressionante. Quase um terço dos CFOs hoje já são responsáveis por atividades digitais como Analytics. Ou seja, o futuro da área financeira não é mais uma previsão, ele já está sendo construído e a base dele são os dados. É exatamente nesse cenário, nesse caldeirão de desafios, que surge um novo perfil de líder, o que a análise chama de CFO sinergista. E não é só uma evoluçãozinha, não. É um paradigma totalmente novo, pensado para prosperar no meio dessa complexidade toda. Tá, mas o que é esse tal de CFO sinergista? A definição é bem clara. É aquele líder que consegue traduzir números em estratégia. É alguém que usa a governança não como uma amarra, mas como uma ferramenta para transformar desafios gigantescos em oportunidades reais de criar valor. A conversa muda de reportar o passado para construir o futuro. Beleza, isso tudo soa muito bem na teoria, né? Mas e na prática? Como é que essa diferença aparece no dia a dia? A melhor forma de entender isso é colocando os dois lado a lado, encarando os desafios mais quentes que as empresas têm hoje. Vamos pegar a reforma tributária, por exemplo. O CFO tradicional olha para ela e vê um problema de compliance, uma tarefa burocrática para ser executada. Já o sinergista, ele enxerga uma oportunidade estratégica. Ele vai analisar o impacto na cadeia de valor inteira, dos fornecedores, à precificação, passando pelos investimentos. Ele transforma o que seria só um custo de adaptação numa alavanca para ganhar eficiência e vantagem competitiva. E quando o assunto é agenda ESG? Para o CFO tradicional, muitas vezes isso é só um centro de custo, uma obrigação de marketing. O sinergista, por outro lado, vê o ESG como uma tese de investimento. Ele vai quantificar riscos, atrair o capital verde e mostrar com números que iniciativas como descarbonização não são despesas, são investimentos com retorno financeiro de verdade. A mentalidade sai da gestão de custos e vai para a alocação inteligente de capital. E como guardião da governança, o tradicional foca em supervisionar controles, garantir que os relatórios financeiros saiam certos. Já o sinergista entende que a governança é o sistema operacional da empresa. Ele não só supervisiona, ele constrói a confiança, garantindo que os dados da reforma e do ESG sejam confiáveis, auditáveis e à prova de greenwashing. Ele é o arquiteto da credibilidade da empresa. Essa comparação toda nos leva, então, para a síntese dessa grande transformação. O que a gente está vendo é a evolução final do papel, de um simples controlador para um verdadeiro catalisador de mudanças. E esse ponto é absolutamente central na análise. Os desafios de hoje, reforma tributária, ESG, governança, eles não são caixinhas separadas, problemas isolados. São, na verdade, peças interligadas do mesmo quebra-cabeça estratégico. Aquela ideia de pensar em silos ficou obsoleta.
E aqui está o resumo de tudo. A liderança financeira está deixando de ser um mero marcador de placar, aquele que só controla e aponta os resultados para se tornar um arquiteto do jogo, que ajuda a desenhar as jogadas e as estratégias que vão levar à vitória, antes mesmo de a partida começar. E para fechar, a análise nos deixa com uma pergunta que é fundamental para a gente refletir. A liderança financeira nas organizações por aí está de fato conectando todos esses pontos? Ou ainda está operando em silos, cada um no seu quadrado? A resposta para essa pergunta pode muito bem ser o que vai separar as empresas que vão prosperar daquelas que vão ficar para trás.